mais uma formação da nossa escola missionária, né? E o tema hoje é a alegria de servir, certo? Alegria de servir. Aí eu estava rezando, né? Me vieram 5 pontos aqui. O primeiro deles é a eleição de Deus. A eleição de Deus, o chamado, né? Quando você faz memória assim, daqueles que Deus escolheu para servir, para serem os seus discípulos, você vê claramente ali que nada foi por acaso. Quando ele, por exemplo, chega em Pedro, o primeiro Papa, foi o primeiro Papa, foi a quem Jesus confiou a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus, o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Pedro, eu te confio a chave do reino dos céus. Pedro, tu és pedra e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Jesus funda a igreja e coloca Pedro como o primeiro Papa da igreja. Então, será que foi por acaso ele ter chegado a Pedro? Mas ele chegou a Pedro como? Ele chegou através de André, que tinha sido evangelizado por João Batista. Mas será que isso foi por acaso? Depois, como é que Natanael é chamado a ser um dos 12 apóstolos? Através de Filipe. Porque por acaso eles iam passar na cidade de Filipe? Será que era por acaso que eles iam passar na cidade, a cidade de Natanael? Não. Não foi por acaso. Nada é por acaso. Nenhum chamado de Deus é por acaso. Quando Natanael chega e para entender quem era esse possível Messias que Filipe já seguia, ele não conseguiu acreditar. Como que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Mas aí quando Jesus olha para Natanael e diz assim: eu te conheço, eu não te abandonei quando você estava ali embaixo da figueira. Vocês lembram, né, que nessa hora ele fala: mestre. Porque Jesus não conhecia Natanael, mas Natanael ele estava passando por um momento muito difícil, de muita dor, de muito sofrimento, e foi embaixo de uma figueira que ele pediu uma resposta para Deus: onde tu estás? Meu Deus, aonde tu estás? Fala comigo. Não me abandona nesse momento. Ele falou: Natanael, naquele momento tu não estava sozinho. Ali Natanael entende que era realmente Messias e que não era por acaso ele ser um dos 12. João, Tiago, nenhum. São Francisco de Assis. E veja quem ele escolhe. Primeiro, a forma como ele escolhe. Mateus, um cobrador de impostos. Alguns teólogos acham até que ele tinha, talvez, até uma deficiência, né? Mas um cobrador de impostos, um pecador público, que os outros apóstolos tiveram dificuldade ali de lidar com ele. Mas vejam quem são as pessoas que Deus escolhe. A primeira pessoa que ele aparece ressuscitada, Maria Madalena, da qual o Evangelho dizia ontem, da qual ele expulsou 7 demônios. Como é que a primeira pessoa que ele aparece ressuscitado é para alguém que era uma prostituta, que tinha 7 demônios? Vejam a eleição de Deus, como é que ela é. Veja como Deus planeja. E veja como os desígnios de Deus encontram as pessoas. Como encontrou aquela samaritana que foi a primeira a anunciar o Evangelho. Foi a samaritana. E ele foi naquele poço meio-dia por quê? Porque ele sabia que ela ia estar lá. Não era por acaso. Nada é por acaso. Como que você veio parar aqui? Cada um tem uma história. Esbarrou com alguém na praça, um outro irmão convidou, alguém da família já tinha passado. Nada é por acaso. A história de André e de Pedro não era por acaso.
André ter conhecido João Batista, mas não foi por acaso. Natanael ser amigo de Filipe não era por acaso. Jesus ter ido ao encontro daquela prostituta de Maria Madalena não era por acaso. Nada é por acaso para Deus. Nada acontece por acaso para Deus. Então o primeiro ponto aqui é a eleição. Como que Deus escolheu você? Mas quando você olha, mas são milhões e milhões de pessoas. Mas são milhões e milhões de pessoas, Cícero. Por que foi você? Por que foi você? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade que nós tivemos? Eu não falo de ser acolhido, ou disso, ou daquilo, não. Isso daí, a oportunidade de saber quem você é, a oportunidade de, no meio de uma grande multidão, Deus ter olhado para você e ter te chamado. Diante de tantos que passaram, inclusive, outros que estão em outros lugares, mas por que é que vocês estão aqui na escola missionária? É uma pergunta que você já se fez algumas vezes e ela é muito importante de se fazer realmente. Por que que você está aqui? Seja aqui nesse ambiente físico, ou seja aí em uma das casas, onde você já está fazendo a experiência de servir. Por quê? Por quê? Eleição de Deus. Não tem outro porquê. A graça de Deus, ela não é merecetória. Ela é gratuita, incondicional. É simplesmente porque Ele escolheu você. Escolheu você. Quando você pensa em milhões e milhões de outras pessoas, por que Ele me escolheu? Será que foi por acaso que aquela senhora do Jeff lá de Natal se aproximou de mim na fazenda e por acaso ela conhecia o Lumen? Será que foi por acaso que te encontramos no Ferreira? Será que foi por acaso porque em Salvador? Será que foi por acaso porque em João Pessoa? Mas não é. Mas não é de jeito nenhum. Deus sempre soube que você estaria aqui. Sempre soube. Mas será que foi por acaso aquele Com Deus Tem Jeito de 1º de julho de 2017 foi para São Paulo, voltou, está aqui? Não é por acaso. Recife, será que foi por acaso o seminarista, aquela casa, e conheceu e o Lumen foi para lá? Não é por acaso. Mas não é por acaso. Uma eleição de Deus, isso não é brincadeira. Eu não sei de que forma isso atinge o seu coração, eu não sei de que forma que isso alcança o seu coração. Não foi por acaso que a Cacá, há 25 anos atrás, fez um encontro despertar e você está aqui. Não é por acaso. Eu não sei como é que isso atinge o seu coração, alcança o seu coração, e de que forma que você se deixa ser amado por Deus a partir disso. Porque a eleição de Deus, ela existe e já é uma certeza. Agora, o que você faz com essa eleição? Com que alegria e com que humildade você acolhe essa eleição de Deus? Por exemplo, esses dias agora, um irmão, que eu não vou citar o nome, como sempre eu não cito, mas um irmão, ele, por conta de um deslize, foi convidado a fazer uma reciclagem em um dos sítios. 3 meses de reciclagem. Não vou. Estava servindo. Não vou. Então ele sai. Meu irmão, não faça isso não, porque você vai ligar em breve para a gente. Para que você vai? Aí quando você ligar, você vai ter que voltar da triagem. Vá agora, faça os 3 meses de reciclagem e volte. Não. Mas por que os 3 meses de reciclagem?
Aí o que acontece? Faz da cabeça dele. No dia seguinte liga para ir para triagem. Ele está onde? Na triagem. Para passar 9 meses e não 3. Só que dá triagem. E a reciclagem ela é diferente de um recomeço. Porque na reciclagem ele ia poder, a gente já tinha dito que ele ia poder falar com o filho dele por vídeo, nos sábados, não tinha problema. Então estava tudo certo. Mas porque não entende a eleição de Deus, não entende o chamado de Deus, não deixa essa certeza e essa graça alcançar o seu coração, o que você faz com o seu livre-arbítrio? O que o seu livre-arbítrio faz com a sua eleição? Deus já sabia o que ia acontecer com você aqui nesse período. Deus já sabia o que ia acontecer com a sua mãe. E se você não estivesse aqui, você que passou por provações, por dificuldades, pensou em desistir, se você estivesse lá fora, no momento de enfrentar a provação que você está passando hoje da sua mãe, mas você tomou posse da eleição de Deus, você com humildade passou por cima das provações, passou por cima das dificuldades, soube perseverar, porque os humildes perseverarão, veio da Dom Bosco para cá, para a Casa São Francisco, tomou posse da eleição de Deus, tomou posse do chamado de Deus e está aqui. Está passando por uma provação? Está. Mas você já pensou se você estivesse passando por essa provação lá fora? Talvez o estrago que já não estaria acontecendo na sua vida? Deus já sabia de tudo. E é tudo por amor. É tudo por amor. Porque quando Ele escolhe você, Ele escolhe por amor a você. Quando eu estou aqui hoje à tarde partilhando com vocês, não é porque vocês têm que me ouvir não, pessoal. Ai de mim se eu fosse imbecil a esse ponto. Sou eu quem precisa estar aqui. Sou eu que preciso botar esse celular no modo avião. Sou eu que tenho que desligar o Wi-Fi. Sou eu que tenho que esquecer todas as outras coisas. E estar aqui com você, porque eu preciso. Porque eu preciso servir. Porque eu necessito. E a misericórdia de Deus. É uma honra servi-lo. É uma graça servi-lo. Não existe maior alegria do que servi-lo. E eu só posso louvar e bem dizer muito a Deus, porque um dia Ele olhou para mim. Quando Ele olhou para você, e Ele já sabia que você estaria aqui hoje, foi por amor a você. Foi por amor a Pedro, foi por amor a Francisco, foi por amor a São Paulo, que assassinava os cristãos. Foi por amor a Tomé, foi por amor. Foi por amor a Mateus, foi por amor a você, foi por amor a mim. E quantas vezes a gente não entende e a gente não toma posse dessa eleição e dessa graça, porque na verdade nos sentimos indignos, porque na verdade nos sentimos miseráveis. E aí, isso no fundo, é o nosso sentimento, que a gente tenta camuflar com outros. Mas no fundo a gente não acredita no nosso chamado, e não acredita que diante de milhões e centenas de milhões de pessoas, Deus escolheu você. Quando Jesus escolhe Pedro para ser o primeiro Papa, um homem que era analfabeto, bruto, ignorante, difícil de entender as coisas. Mas como que Ele escolhe esse homem para ser o primeiro Papa? Diante de tantas e tantas pessoas. Nicodemos, um fariseu justo, um fariseu inteligentíssimo, que vivia as leis, os preceitos, que não era um pecador, nem era pecador público, um profundo conhecedor da palavra de Deus, um homem reto. Por que Jesus não escolheu um homem como Nicodemos? Por que escolheu Pedro? É difícil de explicar.
Só o amor de Deus pode entender. Só o amor de Deus pode entender. Quantas outras pessoas podiam estar no nosso lugar? Pessoas melhores do que nós. Quantas pessoas Deus poderia ter escolhido no meu lugar para estar aqui? Ia falar de um jeito muito melhor, que iria viver muito mais fiel. Mas Ele me escolheu por quê? Pela miséria que eu sou, porque eu preciso dele. Porque Ele disse, ou eu chamo esse cara, ou ele está morto, né? Por que Deus escolheu você? Eu acredito que não foi tão diferente, não é verdade? Mas Ele escolheu você. Você se sente amado? Sim, muito. O que eu faço com essa eleição? O que eu faço com essa eleição? Segundo ponto, servir a Deus é uma honra. João 1:27. Eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Servir a Deus é uma honra. É uma honra. Como que eu entendo isso? Quando eu comecei minha caminhada, em 99, um dos grupos de jovens do Lumen, a gente começou uma ação social no Elion e no Quírios, grupo de quinta e o de domingo. Aí a gente começou uma ação social que primeiro a gente arrecadava alimentos. Aliás, o meu primeiro serviço, na verdade, foi fazer uma lista das instituições de Fortaleza. Eu tinha 15 anos, e aí como a gente resolveu começar aquela ação social, tinha que saber onde é que a gente ia visitar, né? Então, eu preguei um catálogo, e fui anotando os telefones, os endereços, e aí a gente digitou, aí a gente cadastrou lá o La Torre de Melo, ó. Pessoal, quando eu terminei aquela folha, que eu olhei, eu me lembro como se fosse hoje, que eu pulava. Eu literalmente, eu cheguei assim, a dar vários pulos assim de alegria. Porque eu não podia compreender como é que eu podia estar ajudando na construção do reino de Deus. Então eu estava fazendo uma coisa que Deus queria. Então eu estava cooperando com um projeto de Deus, com um plano de Deus, com os desígnios de Deus, com o sonho de Deus. Rapaz, mas é honra demais, cara. Mas quem sou eu para ser amigo de Deus? Amigo de Deus. Aquilo para mim era surreal, sabe? Mas como é que eu posso ser amigo de Deus? Como é que Ele pode confiar em mim, mesmo que seja para fazer essa folha? Então eu sou amigo dele. Então agora eu divido os planos dele. Os planos dele são os meus planos e a gente divide, e ele fala o que ele quer e eu faço. Então eu estou cooperando naquilo que ele deseja. Meu Deus do céu, mas que alegria extraordinária. Só de pensar, só de lembrar. Mas que alegria extraordinária é essa? Mas que loucura é essa? Como pode? Como pode Deus? Ele quer precisar de mim para fazer esse papelzinho. Porque a gente vai visitar esses idosos aqui no La Torre de Melo. Porque a gente vai visitar essas crianças órfãs aqui no Cristo Rei. E a gente começou agora. A primeira coisa foi fazer o papel. Aí depois a gente começava arrecadações de alimentos assim sem fim, sabe? E batia na porta. A gente entrava nos condomínios, apertava assim no botão, aí algum autorizava, a gente caía para dentro, aí batia na porta, explicava e tal, aí o cara dava um quilo assim, muita gente batia a porta na cara, a gente ficava feliz.
aí abria outra porta e tudo. Às vezes saía daquele condomínio, às vezes a tarde inteira a gente arrecadava 5 quilos de alimento, a gente com 15 anos de idade. Mas rapaz, a gente está arrecadando isso para Jesus. Mas a gente está servindo a Ele agora. Teve uma visita que era para uma chamava colônia, que era um lugar de pessoas com hanseníase, que é a antiga lepra. A gente arrecadou 1 tonelada de alimentos. Meu irmão, vocês não imaginam a nossa alegria não esse dia, ó. E depois, quando a gente começou a ficar amigo das crianças, amigo dos idosos, e depois quando a gente começou a entrar nas favelas, e a gente ia com frequência nas favelas para ficar com as crianças ali dentro. E quando a gente ia para as ruas ficar com os irmãos, e a gente fazia montinho com os irmãos, e depois começava a vir as demandas, né? Assim, precisa disso, precisa daquilo, e a gente ia resolver. O irmão precisava de um remédio, o irmão precisava de um médico, o irmão precisava de água para vender, e a gente ia atrás daquilo, e cada demanda era uma festa, sabe? Era uma festa. Porque a gente conseguiu o remédio do irmão, porque a gente conseguiu um fardo de água para ele vender, e o irmão ficou feliz. Então a gente não está acreditando nisso, sabe? E tudo era uma alegria, e tudo era uma festa, tudo era uma festa, tudo era um motivo de comemorar, porque nós estávamos servindo a Deus. Para nós aquilo era extraordinário, e a gente não pode perder isso, porque é extraordinário. Então, a honra de servirmos a Deus, como que isso cai no meu coração? Como que isso alcança o meu coração? Um coração puro, um coração feliz, um coração alegre, um coração grato, porque Deus me chamou. Jesus passou por muitos homens. Ele não olhou nos olhos de todos como ele olhou nos olhos de Pedro. E Pedro falou para a esposa dele: eu joguei a rede pela forma como ele me olhou, porque eu já tinha jogado 1000 vezes aquela rede, mas a forma como ele me olhou, e disse: joga. Jesus não olhou para todas as pessoas como ele olhou para Pedro. Jesus não chamou todas as pessoas como ele chamou. Ele saiu chamando todo mundo e aqueles 12 foi que disseram sim. Não, negativo. Ele chamou aqueles 12. Ele não juntou a multidão e perguntou quem queria e saiu anotando o nome de quem disse sim. Não, ele chamou aqueles 12. Como que essa verdade, que muitas vezes o inimigo quer que você não entenda, que muitas vezes o inimigo quer obscurecer, que muitas vezes o inimigo quer confundir, que muitas vezes o inimigo quer enganar, quer esfriar, quer amornar, quer cansar, quer desanimar, quer fazer com que você acredite que foi por acaso, ou que isso, ou que aquilo. Não, ele olhou nos seus olhos, e escolheu você. De que forma o meu coração se deixa ser alcançado por esta verdade, uma verdade. Com que sentimento de gratidão, de alegria, de felicidade, de humildade, o meu coração se deixa ser alcançado por esta verdade. Depois, o terceiro ponto de hoje: ser feliz fazendo o outro feliz. A essência do ser humano é amar, porque nós fomos criados pelo amor, com amor, por amor
no amor para o amor. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor. O Criador nos fez para amar. Amar gratuitamente, amar incondicionalmente. Amar gratuitamente, amar incondicionalmente. Exatamente como Deus Pai, o Criador, falou para Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, que tinha interlocuções com Deus Pai, e Deus Pai revela: Catarina, eu fico mais feliz quando você ama aquele mais pobre do mais pobre, aquele que não tem nada para te retribuir, aquele que você ama gratuitamente, incondicionalmente, aquele que ninguém vê, do que quando você me ama. É claro que você tem que entender aqui o que Deus Pai quis dizer. Porque, Catarina, quando você me ama porque eu te amei primeiro. Então você está já retribuindo o meu amor. Mas quando você ama quem não te amou primeiro, quem não te ama, ou talvez até quem continua não te amando, quem continua sendo ingrato com você, quem continua não entendendo, quando você está numa triagem, quando você está servindo numa triagem, e aquele irmão mais difícil que chega da rua, que dá o mais trabalho possível, cheio, só tem ingratidão para você, e você continua amando, e você continua amando, e você continua se consumindo, e você continua se doando. É desse amor que Deus Pai fala. É desse amor que Deus Pai fala. Quando o irmão que convive com você, quando você for ter uma acolhida um dia, que vai perseguir você, que vai caluniar você, que vai difamar você, que vai formar contra você, que vai fermentar a casa contra você, que vai atrapalhar a sua coordenação, e você não vai desistir dele. E você não vai deixar o homem velho vir e vai querer descartar ele, porque ele está te atingindo. Essa hora você vai amar como Deus Pai ama. Aquele Cristo na cruz que amava os seus algozes. Pai, perdoa-los, eles não sabem o que fazem. Essa hora você começa a limpar as chagas de Cristo na cruz. Ao invés de você ser aquele que enfiava os pregos em Jesus, com os seus pecados, com as suas misérias, com as suas fraquezas, com os seus vícios, com os seus traumas, com as suas mágoas, com os seus ressentimentos, com as suas murmurações, com as suas infidelidades, agora ao invés de perfurar Cristo com o prego, você agora alivia a sua dor, amando. Você agora limpa as suas chagas, amando. Você agora o tira da cruz, amando. Você alivia as suas dores, amando. Você repara as suas dores, servindo-o. Servindo-o. Não é se servindo, é servindo-o. Amando-o. Eu alivio as suas dores na cruz. Eu reparo as suas dores. Eu consolo as suas dores. Ao invés de ser aquele que flagela, crucifica, eu sou aquele que alivia, que repara, que consola. Que graça, meus irmãos. Mas que graça. Que honra, não é mesmo? Que honra! Isso é por merecimento próprio? Não, por pura misericórdia de Deus, por eleição de Deus. Isso é porque eu sou forte, eu fui forte, os outros fraquejaram? Não, por misericórdia de Deus, por graça de Deus. E o meu coração se enche mais ainda de gratidão, e o meu coração se enche mais ainda de alegria, porque Deus olhou para mim, porque Deus me escolheu, porque Deus derramou uma graça sobre mim. E é esta graça que me faz estar aqui até hoje. A minha humanidade nunca teria conseguido. Eu teria desistido há muito tempo lá atrás. Eu nem teria vindo se não fosse esta graça. Mas foi a graça de Deus, a graça de uma eleição, que olhou para mim e me escolheu. Agora, o Criador me criou desta forma. Quantas pessoas entendem isso? É que nem você pega aqui. O
cara que criou esse telefone, ele criou para ser gravado assim. Já pensou se eu estivesse gravando o vídeo assim? Tá todo mundo agora assistindo o vídeo de cabeça para baixo. Todos os missionários, os membros da escola de formação, estão agora ou estão plantando bananeira para assistir o filme de cabeça para baixo, ou eles estão vendo o filme o inverso. Mas não foi criado para ser assim. Foi criado para ser assim. Mas eu faço o que eu quiser. Eu posso chegar aqui e virar, eu quero uma cabeça para baixo, e daí? Veja, o criador do celular vai olhar e vai dizer assim, mas que estupidez, mas quanta burrice. O seu criador, quando você decide não amar o irmãozinho que ao invés de passar os 3 meses da reciclagem, falando com o filho dele, tudo direitinho, agora vai começar do zero, lá da triagem, sem falar com o filho dele. Mas que escolha é essa, cara? Mas que absurdo, mas quanta estupidez, me desculpe, mas não é possível, bastava amar, bastava se deixar ser amado. O que eu faço com esta eleição? O que eu vou fazer amanhã? Na próxima semana, daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui a 10 anos, aonde eu vou estar? Aonde eu vou estar? O que eu vou fazer da minha eleição? Quando eu sou difamado em público, é uma oportunidade que eu tenho para abraçar o crucificado. É uma honra. É uma honra. E Deus não nos abandona. Deus não nos desampara. Deus não nos desampara. Ele olha tudo. E é uma bem-aventurança. Felizes e bem-aventurados. Porque nós começamos a nos assemelhar a Ele. Mas isso é uma honra. Por que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo? Porque ele disse que não podia morrer do mesmo jeito que o seu Senhor. Quem era ele para morrer do mesmo jeito que Deus? E pediu para que fosse de cabeça para baixo. Quando Nero manda crucificá-lo, e que pede a última vez que ele negue, é só negar. É só negar. Fuja dessa cruz, meu irmão. Para que isso? Para que você passar por essa cruz? Quando uma vez em Roma, perto da crucificação de Pedro estava fugindo pela Via Ápia, uma estrada estreita, porque disseram, olha, Nero mandou matar todos os cristãos, Pedro, e você é o mais visado, fuja de Roma. E aí Pedro ficou assustado e pegou o sentido inverso de Roma pela Via Ápia. E aí quando ele está passando no sentido inverso de Roma, porque Roma, os cristãos estão sendo incendiados na cruz, um homem passa no sentido inverso, indo para Roma. Quem era? Quem era? Já no ano 30 depois de Cristo. Quem era? 30 depois da morte de Cristo. Eu não lembro bem o ano. Quem era? Jesus, Renato. Jesus. Vocês sabiam que nesse lugar que Pedro encontra com Jesus, as pegadas de Jesus estão preservadas até hoje? E foi construída uma igreja nesse lugar, porque de fato Jesus apareceu para Pedro. E Jesus passou rápido do lado de Pedro, e Pedro percebeu que era Jesus e gritou: Senhor, aonde tu vais? Para a cruz, Pedro, onde é o meu lugar. Ser crucificado mais uma vez, junto com todos aqueles cristãos que estavam sendo crucificados. Pedro entende que ele estava indo no caminho errado.
Então Pedro dá meia volta e vai junto com Jesus, abraçar a sua cruz, que é uma honra para nós, que é uma alegria para nós, para aqueles que entenderam que o essencial é invisível aos nossos olhos. Aonde a seriedade dessa eleição encontrou o nosso coração? Será que a gente já entendeu profundamente que a gente não está em casa de recuperação? Uma coisa que a gente fala tanto, mas será que o seu coração já entendeu isso? Ou você pensa que ainda está se recuperando? Aquele que quiser economizar a sua vida vai perdê-la, mas quem a gastar por mim a recobrará na vida eterna. Quem a gastar por mim a recobrará na vida eterna. Não tenhamos medo de consumir a nossa vida, de gastar a nossa vida, de ofertar a nossa vida a esse grande amigo, a esse grande amado que se chama Deus, o maior amigo que alguém pode ter, que nunca vai nos abandonar. Se entregar, se ofertar, dizer sim, é a maior alegria não apenas para nós, mas para os nossos. Muitas vezes a gente pode não ser compreendido. As pessoas não entendem. Que chamado é esse? Muitas vezes você não vai ter o apoio de quem você pensaria que teria. Agora já pode ajudar aqui, né? Mas como que não ajuda aqui? Mas é claro que você vai se confrontar com isso, se você já não está se confrontando. É claro que você vai ser questionado. Você pensa que eu não sou questionado? O que é que eu estou fazendo aqui à tarde? No horário de trabalho? E quando eu comecei isso, assim, de sair, você pensa que o mundo entende qual é o sentido disso? Mas é claro que vai. Só que a maior alegria de servir alcança os nossos. Eu não sei se já contei para vocês. Esses dias no encontro, acho que vocês estavam nas Cordes Marianas, eu contei na outra. Lá no Novos Tempos, né? Uma experiência que eu tive quando em 2008 foi. O carro que eu estava capotou, né? Eu estava indo para Brasília, dia 23 de dezembro de 2008. Eu estava indo para Brasília, voltando do trabalho, para vir para Fortaleza. Aí eu estava lá no interior da Bahia. Aí eu tinha que andar 800 km de carro, eu dormi. Aí, era 7 horas da manhã, o carro, a frente entrou todinha, o fundo entrou todinho, o teto do lado todinho, tudo virou uma caixinha de fósforo. O reboque contou 7 buracos, assim, bem grandes e espaçosos um do outro. Porque o carro foi quicando. Ele só parou de quicar porque ele parou numa árvore, assim, desse tamanho, de cabeça para baixo, já assim, várias partes do carro. E eu estava de cabeça para baixo. Com certeza eu desmaiei, mas quando eu acordei, eu tirei o cinto e pulei para fora do carro. A única coisa mesmo, quebrei o nariz. E isso daqui foi porque eu pulei errado do carro, essa cicatriz que tem toda aqui. Contou lá mesmo. Contou. Tu tava onde? Tava lá na casa que você contou. É porque eu pensei que vocês estavam tudo nas Cordes Marianas. Ficou dividido, né? Porque quem é Dom Bosco e quem era São Francisco, eu acho que estava lá. Não é bem todo no Belém. Estava no Belém, pronto, então foi isso. Naquele dia, eu não tinha noção assim do que tinha acontecido, mas me vinha muito forte a imagem do meu avô, que tinha morrido há pouco tempo e ele era judeu. E ele morreu judeu. Tanto que o sepultamento dele foi tinha um rabino lá, sabe?
Foi uma cerimônia judaica mesmo, ali o sepultamento dele, né? Só que aí eu fiquei muito assim, preocupado, né? Porque como é que eu não evangelizei meu avô, né? Como é que eu não evangelizei meu avô? E eu lembro no hospital com ele, que eu mostrava muitas coisas ali, porque eu ficava fazendo do lado dele. Eu estava com um monte de cartinha do pessoal da ação social, que queria servir no Jesus nas Ruas, no Alegrai-nos, no Cristo Vive e nos projetos, né? E eu estava lendo ali do lado dele, no hospital. E aí ele me perguntava e tal, porque na verdade quando eu fui, ele me ligou, pediu para eu levar ele para fazer uma consulta. E aí quando a gente chegou, eu levei ele, mas daí ele não saiu mais, ele foi ficando, até que morreu lá mesmo. Então eu fiquei preocupado, né? Mas como é? Ele não se confessou, ele não comungou. E agora? E aí ele morreu num sábado, no meio de um retiro do Lumen. Ia começar uma formação minha, há muitos anos atrás, né? Quando daí eu tive, o médico me ligou. Era 7 horas em ponto no sábado. Aí o tempo passou, a semana passou, preocupado com isso. Aí me veio esse sentimento muito forte do meu avô, cadê ele? Estava saindo do Lumen. Aí tocou na Dom Bosco uma música que dizia exatamente assim, que ele estava no céu, aquele que eu te confiei, está no céu e tal e tal e tal. Aí me veio uma certeza muito grande, está no céu. Está no céu, está no céu. E aí veio uma alegria quando eu olhei o relógio na frente às 19 horas, num sábado. Eu e a Raquel. Falei, meu Deus. Não teve missa de 7º dia. Mas agora eu tive a missa de 7º dia dele, acabou de acontecer. Talvez naquela hora ele passou isso, de repente, uma semana de purgatório, eu não sei, só Deus sabe. Foram 3 meses sofrendo no hospital, né? Mas ali naquela hora, o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens, né? Uma semana aqui não é uma semana lá, né? Então, eu sei que naquela hora, eu tive a certeza, está no céu. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando, porque ela tinha achado uma carta dele. Como é que pode? Ele foi fazer um exame. Mas tinha uma carta dele de despedida, que lá ele dizia que ele queria que o neto dele, Edwin, lesse o cadastre dele no sepultamento dele. O cadastre para o judeu é a proclamação da libertação daquela alma, da redenção daquela alma, da salvação daquela alma. Então, e aí vocês acham que foi por acaso? Ele queria que eu lesse a proclamação da salvação da alma dele. Bem, ele saiu e ninguém sabia, mas ele já sabia, alguma coisa já. E ele tinha que deixar aquela carta. E aquela carta foi encontrada exatamente naquela mesma hora. No 7º dia ali, no mesmo horário, no mesmo minuto. Impressionante. E aí logo depois veio aquele acidente. No acidente me veio a imagem dele, mesmo sem eu ainda entender muita coisa, estava só andando nos matos, os matos batiam aqui. Ou seja, ele que já estava no céu intercedeu pela minha vida ali naquela hora. Intercedeu pela minha vida ali naquela hora. E na primeira ação de graças, depois daquele acidente, na missa, né, depois da primeira vez que eu comunguei, me veio muito forte assim, de que ele estava ali e que eu tinha que trazer todos da minha família para lá. E como é que eu ia trazer? Eu não precisei evangelizar ele. Eu precisei viver a vontade de Deus. Tu e a tua casa serão salvos. Se eu tivesse naquele momento não vivendo a vontade de Deus, o que será que poderia ter acontecido? Então não é uma brincadeira, eu hoje estar vivendo a vontade de Deus, amanhã eu não estar vivendo a vontade de Deus, depois eu vivo de novo, depois eu não vivo mais, depois eu vivo, depois eu não vivo. Não é uma brincadeira, não é uma palhaçada. É uma decisão séria. Porque é aquela hora ali. É naquela hora ali. Você não sabe a hora que você vai morrer, e você não sabe a hora que os seus vão morrer. Mas o Evangelho é claro, tu e a tua casa serão salvos. Então, na hora que a tua mãe, o teu filho, a tua avó, o teu pai, o teu irmão, chega o momento, se você é fiel com o chamado dele, quem é agraciado? Qual é a maior alegria que você pode dar para ele? É a sua sobriedade? Não. É você depois conseguir ótimos empregos e conseguir comprar uma casa para toda a sua família? Não.
Qual é a maior alegria que você pode dar para a sua família? Salvação. Você não é Deus para dar salvação para ninguém, né? Mas a sua fidelidade pode gerar sim. A sua fidelidade pode gerar sim. A sua perseverança pode gerar sim. É muito mais do que sobriedade. É muito mais do que humanidade. Nós estamos falando do que não passa. Nós estamos falando da vida eterna. E por fim, para a gente encerrar o quinto ponto e último ponto, a batalha espiritual, né? Diante de tudo isso que nós partilhamos aqui, claro que vai existir uma batalha. É claro que você vai ser tentado. Mas é claro que você vai ser tentado. E eu preciso entender isso. Como é que eu vou entrar numa batalha sem saber que eu estou numa batalha? Eu vou ser massacrado. Como é que eu vou para uma batalha sem me proteger? Eu vou ser aniquilado, eu vou ser destruído, eu vou ser dizimado. Eu vou ser esbagaçado. Mas eu tenho que saber que eu estou numa batalha. Eu estou numa batalha espiritual. E os meus inimigos não são de carne nem osso. Muito pelo contrário. Esses que são de carne e osso são a minha salvação. São os que eu devo amar. São os que eu devo abraçar. São os que eu devo acolher. Quais são as tentações que eu passo? A indignidade. Isso é uma grande tentação. Uma grande tentação. Quantas vezes você já foi ferido por isso? Porque pessoas disseram que você não podia, porque pessoas disseram que você não ia conseguir, porque pessoas diminuíram você, porque você se sentiu menor do que os outros, porque você se sentiu indigno, porque você se sentiu humilhado, porque você se sentiu desprezado, porque você carregou culpas e mais culpas e mais culpas e medos e medos e medos e culpas. E são culpas. E porque alguém sofreu, e as omissões. Então o inimigo é aquele que aponta o dedo para você. Aponta o dedo. É aquele que fica lembrando do passado. É aquele que fica recordando do homem velho. É aquele que fica sugestionando o que não presta. E a grande brecha que ele encontra é você não se deixar ser amado por Deus. A grande brecha que ele encontra é essa. E se um dia você cair, eu não falo só de sobriedade não. Eu falo se você cair no chamado de Deus, é porque você não se deixou ser amado por Ele o suficiente. Então, qual é o grande exercício que você deve fazer quando você estiver na missa hoje mais tarde? Você vai aproveitar aquele momento, quando o padre elevar o Santíssimo Sacramento na hora da consagração, com o coração da Virgem Maria, você vai se colocar diante daquele altar durante toda a missa. Você vai participar da Santa Missa com o coração da Virgem Maria. Como que fica Nossa Senhora Pietá diante da Paixão de Cristo? A Santa Missa é a Paixão de Cristo. A Santa Missa é o Calvário. Jesus está atualizando toda a sua paixão àquela hora, para que você possa comungá-lo ressuscitado, para que você possa comungar do seu corpo, sangue, alma e divindade, para que você possa ter em poucos segundos a sua presença e o seu sangue percorrendo todos os lugares do seu corpo. Então ele está ali no altar, no santo sacrifício do altar, se ofertando, se consumindo por amor a você, para que naquela missa você possa comungá-lo ressuscitado. Eu vou diante desse mistério de amor, eu vou me colocar, e eu vou me apaixonar por Ele, e eu vou me deixar ser amado por Ele. Eu vou sair daquela missa
como alguém, como um filho tão amado, tão amado, tão amado, tão amado, tão amado. Quando eu estiver diante do Santíssimo Sacramento, adorando Jesus Eucarístico, é a mesma coisa. Ele se coloca ali no altar, é ressuscitado, mas para estar ali ressuscitado, ele passou pela Santa Missa, ele passou pelo sacrifício do altar. Na hora de rezar o texto, na hora de viver a palavra, na hora de viver a vida comunitária, eu vou me deixando ser amado pelas pequenas coisas, pelas pequenas coisas, pelos pequenos cuidados de Deus, pelos irmãos que Ele me dá. Então eu vou me deixando ser amado, e todo aquele sentimento de rejeição, e todo aquele sentimento de indignidade, não é uma mágica, é um processo que você precisa construir dentro de você. Você tem que deixar isso para trás, é mentira. Sim, eu fui escolhido por Deus, Deus me chamou. Sim, eu sou especial para Deus, porque Ele quer assim. E eu vou viver essa relação de amor com Cristo. Onde a partir disso, nada nem ninguém é capaz de roubar ela de mim. Nada, nada, nada. Nem a morte, nada, nada. Porque a perfeita alegria me encontrou. Eu preciso deixar que esse amor cure essas culpas que eu trago, essas omissões, essas mágoas, esses ressentimentos que ainda existem dentro de mim. Porque enquanto eu ficar com esse sentimento de indignidade, essa grande tentação do mal, que me aflige muitas vezes, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir tomar posse dessa graça e dessa eleição. Eu vou ficar travado, eu vou ficar paralisado, eu não posso falar, eu não posso evangelizar, eu não posso testemunhar, eu não posso servir o irmão, eu não posso ofertar a minha vida, eu não posso me consumir. Por que você não pode? Isso é mentira, você pode. Então você fica ali escravo, você fica paralisado e você fica preso nas dores, nas feridas, nos medos, nas decepções. E essa baixa autoestima e essas feridas vai gerando um orgulho dentro de mim. Meu coração vai ficando duro. Então ele não consegue sentir essa pureza diante desse chamado. Então ele não consegue sentir essa alegria. Porque o coração não é de criança. Porque é um coração duro por causa das feridas. Porque se não tivesse essas feridas, se não tivesse essas dores, se fosse um coração curado, era um coração livre, completamente livre, sem amarras, completamente livre, despojado, feliz, alegre, liberto. Sabe aquelas pessoas assim que tudo pensa que está sendo perseguido? Ele falou uma coisa, foi comigo. O outro olhou de um jeito, olhou para mim. São pessoas amarradas. São pessoas cheias de feridas, cheias de culpas. Na verdade, ela é quem persegue ela mesma. Ela é quem fica atrás dela mesma, atrás do passado dela, dos erros dela. É ela que não se perdoa. E ela pensa que todo mundo está conspirando contra ela. E ela não consegue ser feliz. E ela é uma escrava da própria dor. E por isso não consegue ser livre para amar. E tem que ficar, não, meu irmão, livre. Vamos deixar essas culpas, porque Deus já perdoou tudo. Pode ter sido ontem, inclusive. Mas quando o sacerdote ele absolveu os seus pecados, Deus já perdoou tudo. Não é o sacerdote ali, a persona Cristo, é Jesus ali.
você vai falar: Senhor, isso. E você vai receber a absolvição. Não tem mais culpa nenhuma de nada. Não tem mais nenhuma culpa. Omissões do passado, dores do passado, não tem mais nada. Fica a graça de Deus agora. Fica a eleição de Deus agora. Fica o chamado de Deus agora. Fica a felicidade e a alegria de uma vida nova. Onde você pode servir livremente. Onde você pode ser livremente o que Deus te criou para ser. As ambições, a avareza, os pecados, tudo isso é consequência de quem não se deixou ser amado por Deus. A preguiça, o egoísmo, o orgulho, tudo isso são cascas que vão sendo criadas porque você não se deixou ser amado.